Sejam bem-vindos a mais um Pódio com Gregório Ventura. Aqui você sabe que no nosso podcast nós trazemos gestão, empreendedorismo, trazemos aquilo que há de melhor em termos de gestão. Já passaram por aqui praticamente 50 empreendedores e hoje eu trago uma novidade, né? Nós vamos entrevistar pela primeira vez um prefeito, né? Um político, um engenheiro, um homem que tem feito um trabalho maravilhoso à frente da Prefeitura de Montes Claros, para a gente falar exatamente sobre gestão. A gestão pública, que também precisa, né, de empreendedorismo, precisa de muita competência para que um gestor público, de fato, né, consiga fazer com que uma cidade se desenvolva da maneira correta. Então, uma alegria muito grande receber aqui o prefeito Guilherme Guimarães, prefeito de Montes Claros. A minha alegria, prefeito, em poder recebê-lo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Gregório. Obrigado por falar com vocês. A gente fica muito honrado de conversar com uma pessoa tão inteligente, uma pessoa que dedica a motivar as pessoas. E o empreendedorismo está em todos os lugares, nas ações sociais, na vida da gente no dia a dia e, sobretudo, na atividade empresarial. E na atividade pública também. Ser empreendedor público é uma das coisas que mais o país precisa, porque sabemos que essa sinergia entre a atividade, o terceiro setor, a atividade privada e o poder público é que faz a roda girar. E o que a gente quer efetivamente é que nosso país, o nosso estado, o nosso município e a nossa região entenda a importância desse trabalho em conjunto e saber que, eventualmente, estamos ocupando um cargo ou outro, mas a gente tem que fazer essa diferença. A diferença é aproveitar todos os conhecimentos das pessoas, saber como aproveitar isso e demonstrar que o ser humano ele tem uma capacidade infinita de transformar. E a transformação ela é fundamental. Nós sabemos que o país é um país muito rico em potencialidade, porém com muitas vulnerabilidades. E a necessidade efetivamente motivar aquelas pessoas que estão em vulnerabilidades da sua capacidade de gerar trabalho, de gerar riqueza e, sobretudo, melhorar intelectualmente, mentalmente, espiritualmente e até materialmente. São aspectos inerentes ao ser humano, mas a gente tem que estar motivado. Se a gente não estiver motivado, acaba que isso vai contagiando a sociedade de uma forma geral. Mas eu agradeço muito essa oportunidade de estar com você, Gregório. Nós que agradecemos, prefeito. Bom, eu queria começar nesse bate-papo falando um pouquinho sobre você, sobre sua história, né? Eu sei que você é engenheiro. Como é que conta pra gente um resumo aí da sua história, né, ao longo desses anos até você chegar à Prefeitura de Montes Claros. Quem é Guilherme? Eu sei que você, na sua grande experiência, eu sei que você gosta muito da engenharia, de obras, né? Foi nosso secretário aí que ajudou muito, né, nessa questão do desenvolvimento aí da infraestrutura de Montes Claros, tem ajudado. Mas é lógico que por trás disso tem uma vida, né? E eu acho que sempre é importante quando a gente traz um gestor aqui, um empreendedor, eu peço para eles contarem um pouco da sua história. Não seria diferente com você, queria que você nos contasse um pouco da história do Guilherme Guimarães. Pois é, Glória, eu sou uma pessoa bastante comum, né? Como a maior parte do povo brasileiro. Meu pai é médico, né? Era médico, nascido em Montes Claros, estudou na Universidade Federal de Minas Gerais, e minha mãe, ela é de Cordisburgo, nasceu em Cordisburgo, né? Então ela tem uma descendência direta do Guimarães Rosa, inclusive o Museu Guimarães Rosa é a casa do meu avô e minha avó lá em Cordisburgo. Que legal, o seu nome tem a ver com isso, não? Guilherme Guimarães, vem do Guimarães. Guimarães, isso. Por isso que ela tem a descendência, né? Isso, então o Guimarães Rosa é primo do meu avô, né? Primo, e ela, pequena, ela mudou para Belo Horizonte, chegou à direção do Isabela Rendes, casou com meu pai e voltaram para Montes Claros. E daí morei em Belo Horizonte, resolvi fazer engenharia civil, que foi uma grande oportunidade, né? Tinha tudo para ser médico, mas vendo meu pai médico trabalhar muito, eu achei que engenharia trabalharia menos, né? Você achou, né? Achei, mas daí entrei no órgão ambiental, primeiro entrei numa grande empresa consultora nacional, depois entrei no órgão ambiental do estado, né? Fiquei 25 anos como pesquisador do órgão ambiental, posteriormente passei no concurso da universidade, na Unimontes, onde sou professor há um bom tempo,
criei o curso de engenharia civil, uma série de questões. E o Atos Avelino já tinha me chamado para ser secretário de planejamento lá na gestão, quando ele foi prefeito. Foi uma experiência importante, mas não muito motivadora. Aí, posteriormente, também a gente tinha meio que não queria mais mexer com prefeituras, né? E depois o prefeito Humberto Soto me chamou para ser novamente secretário de infraestrutura. Tivemos uma ótima relação, um trabalho, uma possibilidade muito grande de colocar alguns assuntos, alguns projetos em prática. E daí para frente ele me chamou para ser vice-prefeito, assim, nem era filiado a partido político. E posteriormente ele me convidou para ser candidato a prefeito. E daí essa história é extremamente comum, as oportunidades aparecem, a gente não faz muito plano, né, Gregório? A gente vai trabalhando para que as coisas sejam feitas da melhor forma possível, e entendo que essa experiência, meu pai era um médico muito, vamos dizer assim, muito humano, né? Então, na época que ele começou a medicina, não tinha SUS, então ele atendia de uma forma geral no consultório, mas também era médico do Fundo Rural, que era um fundo, era uma fundação para as pessoas que não tinham carteira assinada. Naquela época, só era atendido pelo INSS ou INPS, não sei exatamente quem tinha carteira assinada, tinha um médico, 2 ou 3 no INPS, e ele atendia esse Fundo Rural, e nesse sentido a gente percebia lá em casa uma movimentação muito própria de um médico que tinha uma boa relação. Ele é da zona rural, né? Ou seja, ele nasceu na região ali de Nova Esperança, Cabeceiras, Miralta, né? E ele desenvolveu uma situação muito mais difícil, né? Ou seja, ele vinha de cavalo de Nova Esperança para estudar em Montes Claros, né? Ou seja, depois fez um vestibular na UFMG, então ele mostrou uma força de vontade muito grande e quis devolver para a sociedade. Então, aos finais de semana lá em casa, no sábado, sempre tinha 3, 4, 5, 6 pessoas da zona rural, ele atendendo com muito respeito, e minha mãe, por essas características dela também, de ter sido tesoureira de uma escola metodista lá em Belo Horizonte, Isabela, que tinha as freiras, ou seja, tinha um cuidado muito grande. Então isso possibilitou da gente perceber a necessidade dessa doação. Lógico que nós estamos no mundo capitalista, na necessidade de termos efetivamente um ganho com o salário, a coisa toda, mas a gente não pode perder essa essência da doação para o irmão, para a doação para o semelhante, para poder fazer um pouco de diferença. Ele fez muito isso. Então, isso, eu não tenho dúvida que isso foi um dos complementos importantes para que o engenheiro, né, que a gente tem uma vida extremamente calculista, né, cartesiana calculista, pudesse caminhar. Por isso que eu fiz a engenharia, depois me especializei, fiz o mestrado na UFMG na área do saneamento. E o saneamento é a área mais, vamos dizer assim, humana da engenharia, no sentido de cuidar das doenças, cuidar das interferências do meio na saúde humana, estação de tratamento de esgotos, estação de tratamento de água, drenagem, ou seja, aquela interface entre a engenharia e a saúde pública. Então, dessa forma, a gente caminhou, e isso aí que me levou a ter esse pensamento de uma cidade mais harmônica, crescendo, mas sem esquecer os aspectos fundamentais do bem-estar da vida. É muito interessante, é uma história, como você diz, é comum, mas é a história de vida. Eu sempre digo que a nossa história de vida é a nossa história, e ela carrega uma importância muito grande, e é importante a gente, sempre que vem um empreendedor aqui, eu pergunto para ele justamente a história de vida, e as pessoas gostam disso, porque por trás daquele empreendedor de sucesso, daquele gestor de sucesso, tem uma história que o levou, que fez com que ele chegasse até aí, e tudo aquilo, a nossa formação, dos nossos pais, da escola, as nossas crenças nos levam com o nosso jeito de ser até onde nós chegamos. Vamos falar agora um pouco de gestão, e quando eu trago o empreendedor, eu pergunto para ele assim, quais os pilares de sucesso do seu negócio, né? E ele vai nos falar um pouco do pilar de sucesso. A mesma coisa a gestão pública. A gestão pública é fundamental,
Como você diz, nós carecemos hoje de melhores gestores públicos, né? É o dinheiro público, é o investimento público, são as despesas públicas, e tudo isso é fundamental para um município, para um estado, para um país, né? De fato ter prosperidade e poder, daqui 5, 10 anos, a gente ver que houve um desenvolvimento. E eu queria que você comentasse para nós um pouco assim, qual que é a importância da gestão pública, né? Qual que é a importância dela e quais são os pilares de sucesso, ou aqueles pilares que você, enquanto gestor público hoje de Montes Claros, tem implantado que, na sua visão, são fundamentais para o sucesso da gestão. Bom, primeiro, Gregório, é importante a gente salientar que o prefeito, o governador e o presidente são, antes de tudo, um grande zelador, um zelador do espaço público. Ou seja, a manutenção das cidades, do país, do estado, depende efetivamente da zeladoria que é feita pelo prefeito e, consequentemente, pelas pessoas que ele tem para trabalhar junto com ele. Um país organizado, uma cidade organizada, um estado organizado é a mesma coisa de uma empresa. Ninguém quer chegar numa empresa tudo bagunçado, tudo sujo. Então isso já dá uma má impressão, isso desmotiva as pessoas e, sobretudo, é a teoria das janelas quebradas, né? Cada vez pior, e a gente tem que primeiro fazer a cara do município, ou seja, nós temos que melhorar os aspectos todos para que ela efetivamente atraia as pessoas. Primeiro, as pessoas que moram aqui, elas sintam incentivadas a melhorar o seu dia a dia. E, sobretudo, quem vem para cá perceber que está participando de uma sociedade organizada. Então, esse dia a dia tem que ser mantido e essa manutenção ela tem que ser de forma inteligente, reduzindo despesas, melhorando a eficiência, usando a inteligência nessa gestão. Então, acho que é fundamental isso. Mas, por outro lado, uma cidade que só faz a manutenção, ela não avança. Aí, no caso, a gente tem que ter elementos fundamentais para o desenvolvimento. O aspecto fundamental é redução das burocracias, motivar todos os colaboradores da prefeitura a entender que as pessoas só têm o salário, só têm a melhoria efetiva das condições de trabalho, só tem a melhoria salarial se tiver dinheiro em caixa. E o que faz o dinheiro em caixa? É motivar as pessoas a produzirem e gerar impostos, taxas e serviços. Então, uma coisa está relacionada com a outra. Então, é a mesma coisa do colaborador de uma empresa. Se eu sou balconista de uma loja, se eu não vender, o empreendedor não terá recursos para pagar o balconista, para pagar os impostos e para crescer e para comprar material. Então, motivar o servidor é fundamental. Então, o servidor ele tem que estar motivado para isso. Além do mais, o servidor e os gestores têm que entender que só tem uma finalidade do serviço público: servir ao público. Então, tem que ter uma garantia que lá na ponta as pessoas estão entendendo que estão recebendo os serviços. Talvez não nas condições ideais, porque nós ainda temos dificuldade efetiva fiscais, 70% do recurso fica no governo federal, ou seja, nós dependemos efetivamente de repasses que são constitucionais, né, ou não, quando são emendas. Então, na verdade, os municípios eles são muito limitados nesse sentido. E qual que é a forma de reduzir a limitação? É incentivar as pessoas a produzirem aqui, a desenvolver aqui, a gerar, fazer a economia girar e esses recursos movimentar efetivamente. Então, é o segundo aspecto. O desenvolvimento tem que estar relacionado com isso. E o município, na medida que ele vai demonstrando essa capacidade e mostrando a força dele regionalmente ou estadualmente, os recursos vêm com maior facilidade. Então, o desafio da Prefeitura de Montes Claros, e eu acho que o prefeito Humberto Souto ele fez isso muito bem, quando ele apertou efetivamente os gastos, né? Ou seja, ele diminuiu muito os desperdícios para que sobrasse mais recurso para os investimentos. E investimentos na forma da saúde, porque pessoas sem ter condição de saúde ele não trabalha, né? E o segundo, na educação, na formação. Então, o prefeito Humberto Souto entregou 12 ou 13 escolas novas, né? E é importante, Gregório, a gente lembrar efetivamente que a última escola que tinha sido construída em Montes Claros foi em 2007.
que foi o CEMEI Padre Murta, lá na região, que na época eu também era secretário de planejamento. Depois ficou muito tempo sem construir escolas novas, CEMEIs novas, né? Mesmo que eventualmente foram criadas, mas locadas. Então o prefeito Humberto Souto entregou 12 ou 13 escolas e CEMEIs. Eu pretendo entregar já de imediato cerca de 25, né? Até o final do ano que vem a gente entrega grande parte dessa e vamos começar outra, porque não tem outra forma de proporcionar às pessoas a autonomia se não é pelo conhecimento. Então a autonomia vem pelo conhecimento. Então a gente quer efetivamente que as pessoas se motivem a ir para a escola tem que ser bonita, a escola tem que ser confortável, a escola pública, né? Para que as pessoas, principalmente aquelas mais vulneráveis, entendam que ele é um grande espaço, é um espaço de convivência, é um espaço de oportunidades, mas é um espaço de crescimento interior. E elas motivando dessa forma, elas vão se transformar. E a transformação ela vem na comunidade ou na própria condição efetiva dela fazer o que ela quiser na vida. Então, o município ele tem que estar pronto para isso. E não tem condição também de trabalhar se não tiver todos os elementos presentes. A educação, a saúde são fundamentais, mas a infraestrutura, o bem-estar com praças e parques, ou seja, um cidadão integral. Então, eu entendo que o grande desafio do gestor é produzir isso tudo na justa medida, ou seja, dentro daquilo que é necessário, efetivamente, e, sobretudo, reduzir a sua interferência na vida da cidade. Então, eu sempre digo, se a prefeitura não atrapalhar, já é um grande negócio. Né? Verdade. O empreendedor diz isso, né? Você tocou num ponto aí, que tem muitos empreendedores nos ouvindo, né? E que vão nos ouvir, é sobre a questão da burocracia. A grande questão, quando a gente fala do empreendedorismo, o empreendedor fala assim, o Brasil é burocrático, nós estamos com a taxa de juro alto, agora tem a reforma tributária, né, que está vindo aí, e serve também aqui para o nosso empreendedor aqui de Montes Claros, aquele cara que está ali, eu vou crescer o meu negócio e eu preciso da licença ali da prefeitura para crescer o meu negócio. Eu estou dependendo de algo da prefeitura e às vezes a coisa não anda. E eu queria que você falasse um pouco disso para os empreendedores. O que você tem feito, né, para conseguir dar agilidade? Eu sei que de um lado nós temos a burocracia que é necessária, né? Burocracia foi criado, eu estudei administração por Max Weber, né? E a ideia da burocracia é que ela facilitasse, né? Aí diz que no Brasil a burocracia dificultou as coisas. É claro que você tem regras a cumprir, né? Você não pode, a prefeitura ela tem regras e tem todo um andamento, mas como é que a gente pode fazer isso ficar mais ágil para os empreendedores? Eu acho que esse é o grande ponto, né? E eu tenho certeza que você tem essa visão também, né? Eu já vi você falando sobre isso. Como é que é possível, né, você, né, dizer isso para os empreendedores, o que você tem procurado fazer, ou o que a gestão deve procurar fazer para que essa burocracia não caminhe num ritmo diferente do empreendedorismo, que precisa muitas vezes, de agilidade, de inovação? Gregório, uma coisa fundamental chama profissionalismo, em todos os setores, inclusive na classe empresarial. O voluntarismo é muito bom ser voluntário, mas não resolve. Então, o que a gente está efetivamente é aumentando o profissionalismo da prefeitura, da impessoalidade. Por que é importante a impessoalidade? Porque toda vez que a pessoalidade acaba favorecendo um mais do que o outro. E a pior coisa do mundo é essa questão, porque a impessoalidade pressupõe a justiça. Todos que chegam lá têm que ser bem atendidos. E, nesse sentido, é o que a gente tem buscado através dos novos programas. Por exemplo, nós instalamos há um tempo um programa chamado Prova, que ele busca muito essa impessoalidade. Toda a análise, grande parte da análise é feita por inteligência artificial e um contato mesmo objetivo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, nós temos que reduzir a burocracia da lei, porque, infelizmente, no Brasil, toda vez que tem um problema, se cria uma lei, como se essa lei fosse resolver o problema. E, na verdade, está criando mais empecilho, e toda vez que você cria mais instrumentos legais, você está estimulando, muitas vezes, aqueles intermediários que entendem bem a lei e geram um custo para o empresário, um custo para o cidadão. Quanto mais clara é a lei, quanto mais direta é a lei, mais fácil de resolver. Então,
Mas para isso, um aspecto importante é o empresário, ele tem que participar mais da vida pública, porque o que a gente percebe muito é omissão. Então eu converso com muitos, né? Então assim, olha, Guilherme, tem que resolver isso. Tá bom. Então vamos discutir vamos discutir nos fóruns adequados. Leve a sua demanda, porque o poder público trabalha sob pressão, o legislativo principalmente. Então, por exemplo, eu vou falar um caso aqui. Nós estamos aqui nessa região do bairro Jardim São Luís. Isso. Funcionou durante 20 anos, informalmente, vários restaurantes aqui. Eu entendi que precisava, vamos dizer assim, dar luz a essa situação. Não era admissível um restaurante que funcionava lotado aqui, com todas as pessoas vindo aqui, muitas autoridades vindo aqui e funcionando como casa de chá ou como lanchonete. Todo mundo sabia que era um restaurante. O que a gente tem que fazer, Gregório? É aproximar a vida real da vida legal. E como é que é a aproximação disso? É tornar aquilo efetivamente, vamos dizer assim, possível de ser realizado à luz da lei. Sabemos que a mudança da sociedade ela tem um dinamismo muito grande. Então, esse bairro que foi residencial há muito tempo, que tem pessoas de todas as faixas etárias que vivem aqui, e nós nos comovemos com essa situação, mas é uma situação irreversível. Aqui virou uma área efetivamente comercial. Então não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Então o poder público ele tem que ser mediador de conflitos, não criador de conflitos. Então eu entendo efetivamente isso. Toda vez que tem um conflito, vou chamar todas as partes. Vamos ver o que é possível, vamos ver o que é menos danoso, o que a gente pode efetivamente trabalhar nesse sentido. Então o poder público ele tem que estar presente. Por exemplo, agora, essa crise da bebida destilada no país. Isso é um absurdo, isso é um criminoso. São criminosos que estão fazendo isso. Mas esses criminosos passam efetivamente pela conivência de quem faz a recepção disso e vende esse produto. Então, entre quem fez o dano, quem criou aquele fato e a pessoa que vai ser lesada, tem esse intermediário. Então, o poder público tem que entrar. Olha, esse aqui ele não pode. Então, o que a gente precisa efetivamente é o profissionalismo de todas as etapas. A gente está tentando profissionalizar a prefeitura, colocar as pessoas responsáveis cada vez mais com capacidade de tomada de decisão dentro da lei, não no que eu acho, mas no que está previsto. Mas, sobretudo, nós precisamos um empresariado que busque mais o profissionalismo. Porque o que a gente percebe muito é que, muitas vezes, o empreendedor entra com um processo cheio de problemas, muitas vezes relacionado a alguém que ele contratou para fazer essa atividade que estava acostumado a fazer na velha forma, muitas vezes conversando de uma maneira ou de outra, não que isso fosse ilegal, mas a gente quer tudo muito dessa impessoalidade e nesse sentido a gente está buscando conectar mais com a sociedade. Nós criamos agora o Conecta MOC, que é um aplicativo onde as pessoas podem entrar naquele aplicativo e procurar o serviço e tentar informar na ouvidoria, o que for, para a coisa caminhar. Mas, inclusive, com esse aprova, com a série de legislações, nós criamos o instrumento da autodeclaração. Por exemplo, o engenheiro, um arquiteto, ele pode receber um alvará em 48 horas, só falando assim, olha, meu projeto está certo, eu garanto isso, e para isso eu assino que está certo. A prefeitura dá o alvará e lá na frente vai conferir uma coisa ou outra. Mas o que a gente percebe muitas vezes, Gregório, é que o profissional não quer fazer isso. Porque acha que tem dúvida da sua real eficácia sobre o conhecimento que ele não vai estar assumindo um ônus. Então, o que a gente está transferindo? O poder lá da prefeitura de analisar para quem o empreendedor contratou. Olha, o engenheiro da prefeitura não é do engenheiro da iniciativa privada. Um arquiteto da prefeitura não é um engenheiro Todos formaram, todos têm um registro no seu conselho, todos têm a responsabilidade ética e moral. Então a gente quer a sociedade receber mais poderes para ela mesma tomar as decisões, sendo que a prefeitura vai virar um grande auditor nesse sentido. Ou seja, fazer por amostragem, olhar essas questões todas e, eventualmente, um dano relevante, as pessoas são chamadas para discutir, para resolver a questão. Não, perfeito. Precisa de todos, né, nesse processo, tanto o empreendedor como também a evolução do poder público municipal nesse sentido, fazer com que a burocracia ela não seja um empecilho, mas que ela seja um facilitador.
Uma das questões da gestão, e que eu vejo que é um grande desafio para qualquer prefeitura, é a questão de prioridade e necessidade, né? Você tem um recurso, como você disse, né? Você precisa saber aplicar esse recurso. Eu acho que mais do que nunca isso serve para uma empresa, né? Quer dizer, a pessoa tem um recurso ali, vai começar o ano, ela precisa fazer o planejamento dela. Como é que você tem equilibrado isso entre prioridade e necessidade, que são coisas... tudo é necessidade, mas existe prioridade e necessidade. Você sabe que o gestor público tem pressão de todo lado, né? São vários vereadores chegando com a demanda, é o setor cultural, é o empreendedor, é o social, mas principalmente nessa linha do empreendedorismo, né? Como é que você, enquanto gestor, trabalha isso, né? Essa relação prioridade versus necessidade? Pois nós temos assim, uma coisa é o que nós entendemos que a sociedade precisa, mas ela não demanda. E isso é uma preocupação. Então a gente percebe o seguinte, por mais que a gente invista em educação, o Brasil ainda, em alguma medida, não é um país que valoriza a educação. Então, educação é importante por uma série de questões. Muitas vezes a família acha importante porque o filho vai ficar lá um tempo, vai ter uma série de condições adequadas, mas não percebe aquilo ali como um patrimônio efetivo. Então, isso a gente investe e a gente sabe que, eventualmente, a gente não tem um retorno imediato dessas questões sobre o aspecto do apelo popular. O apelo popular é muito grande em relação à saúde, que ela é muito complexa. O SUS ela não consegue atender o país de uma forma geral. E Montes Claros, eu sempre digo, é uma cidade extremamente acolhedora. E a gente faz isso com muito gosto. Nós atendemos o dobro da população que nós temos aqui. E fazemos isso e continuaremos fazendo cada vez melhor. Nós não queremos excluir ninguém. Porque a gente vê algumas cidades e fala, não é daqui, não interessa. Não, claro que interessa. Porque são essas pessoas que fizeram Montes Claros ser o que são. Montes Claros ela cresceu por causa além do povo daqui, mas as pessoas que vieram de fora. Então a saúde é uma necessidade. A gente precisa dar mais inteligência na saúde, porque ela consome muito recurso, a gente precisa de muito investimento. Então, mas muitas vezes há duplicidade, há ineficiência, há uma série de questões e, sobretudo, muito do serviço que a gente quer comprar, que a população precisa, não é interesse da iniciativa privada que tem uma estrutura montada aí. A gente entende isso e o município tem, então eu diria que esses são aspectos basilares da gestão pública, dos investimentos. Mas lembrar que nós estamos numa região, e o país hoje é muito relacionado a isso, da necessidade da assistência. O município tem investido cada vez mais nos abrigos, na conversa com as pessoas, identificar, né, motivar essas pessoas a também produzir, né, efetivamente. E nessa área, Gregório, e você é testemunha disso, eu tenho buscado cada vez mais trabalhar com o terceiro setor, no sentido de que isso atenua, né? A prefeitura não pode querer, vamos dizer assim, dificultar a atuação do terceiro setor, mas deve incentivar, porque facilita muito. Então, a assistência, a educação e a saúde, que são as secretarias mais fortes na prefeitura, elas têm uma demanda que consome um recurso importante, a gente investe muito, mas a zeladoria também é fundamental. Então, o que a gente tem efetivamente? Primeiro é manter esse serviço funcionando, um aspecto importante, os salários em dia, né? E, sobretudo, a eficiência do setor, retirar sombreamentos, integrar mais as secretarias, de tal forma que sobre recursos, mesmo que pequenos, para os investimentos em infraestrutura, em lazer, que seria praças, parques, essa coisa toda. Então, hoje eu encaminhei para a Câmara, na semana passada, a previsão orçamentária do ano que vem. Nós imaginamos que nós vamos arrecadar cerca de 3 bilhões de reais, né, para esses investimentos. Lembrar que nós temos crescido cerca de 10% a 15% ao ano no orçamento, ou seja, na capacidade de receitas. Só um detalhe, você encaminhou para a Câmara, então a Câmara ela tem um prazo, ou seja, você precisa começar 2026 com esse orçamento aprovado, é isso, né? Isso, justamente. Okay. Então, e aí a gente fez essa previsão orçamentária para garantir tudo isso que a gente falou. E esse incremento de receita está relacionado diretamente ao empreendedorismo.
Então, Montes Claros, ela passa por um momento muito especial. A gente percebe que a cidade ela tem modificado, a mentalidade dos empresários tem modificado. As pessoas vêm aqui e ficam assim, bem impressionados pela nossa estrutura. E não é estrutura só física, não. A estrutura dos nossos estabelecimentos. Que isso é importante, isso demonstra uma melhoria, uma profissionalização da classe empresarial. Mas também a quantidade de indústrias que chegam aqui. Isso vai levar Montes Claros a ser efetivamente uma cidade muito mais próspera, mas a gente não pode perder o bonde da história, né? O trem da história. E para isso a gente tem que garantir que esses recursos que vão chegar no orçamento, elas retornem para a sociedade nessas várias formas, principalmente na área da educação e da saúde, porque isso faz com que as pessoas tenham mais capacidade de trabalhar, porque tem saúde adequada, ou seja, não há muita falta do emprego, falta do trabalho, ou seja, elas vão estar com a cabeça melhor, a mente melhor para trabalhar, para produzir isso. O empreendedor quer o seu recurso humano, o seu colaborador pronto para produzir. Mas, sobretudo, a capacidade de decisão, a capacidade intelectual, a capacidade de trabalho que tem a ver com o ensino. Então, por isso que a gente tem corrido muito atrás dessas duas estruturas, porque naturalmente isso vai fazer com que esse recurso aumente aqui e há sempre um círculo virtuoso, né, Gregório? Sim. O dinheiro chega, é aplicado, o dinheiro aplicado as pessoas produzem, é mais recurso e nesse sentido. Então, e uma coisa fundamental, com o IBS, né, com esse novo imposto, o ISS, tudo isso não será arrecadado diretamente pela prefeitura, será pelo governo federal. E aí é uma preocupação da gente nesses 2, 3 anos, aumentar efetivamente a nossa demonstração de arrecadação, porque isso vai virar uma média e depois isso volta para a gente. Então, o empresariado, o consumidor tem que estar atento a isso, porque essa garantia de Montes Claros. E sabemos, né, que é uma coisa que denota muito, que acaba nos dificultando. Nós temos poucos representantes no nível federal e no estadual. E isso é uma dificuldade, porque a falta de mais representantes nos impede de ter mais recursos, vamos dizer assim, voluntários do governo federal e do estado, porque os constitucionais já vêm, mas a gente precisa dos voluntários também, ou seja, o que são os voluntários? As emendas, as disputas, para que esse recurso adentre a Montes Claros e com isso a gente possa motivar toda a nossa região. Então, o grande desafio é fazer isso todo dia. Igual você falou, demandas chegam toda hora, demandas assim importantes, mas muitas vezes pessoais que eu falo assim, de uma resolução de um problema local, não regionalizado, mas o que a gente tem que saber efetivamente é que nós temos que pensar no coletivo primeiro e depois no individual, e muitas vezes a sociedade não entende isso. Um problema que parece que é muito grande, porque é grande para ele, muitas vezes não é uma prioridade efetiva naquele momento, porque tem um problema diferente que atinja mais pessoas. E essa capacidade do gestor ele tem que estar claro, porque ao final isso pode retornar em coisas boas, por isso que dá dificuldade. Então, nesse sentido, a gente trabalha muito com o planejamento, a gente tem uma visão de planejamento e, sobretudo, pela eficiência. O que vai custar uma obra? Por exemplo, quando eu fiz o projeto da João 23, daquelas pontes, tinha um projeto anterior de um grande arquiteto nacional que veio numa gestão anterior, projetou ali um viaduto, né, com alças, com tudo isso, né? Ou seja, então recebi aquele projeto e eu falei, bom, é uma obra bonita, é uma obra impactante, mas, primeiro, nós vamos ter que desapropriar um monte de gente ali, supermercado, né, e tal. Segundo, nós vamos investir 70, 80 milhões para fazer o viaduto. Terceiro, nós vamos degradar uma área, porque próximo a viadutos você não tem comércio, não tem nada, porque fica uma área extremamente degradada. Aí nós temos que ter a solução inteligente, né? E a solução inteligente, eu sempre digo, é aquela que a solução é mais barata do que o problema. Quando a solução é mais cara que o problema, é melhor ficar com o problema. Na engenharia a gente trabalha muito nesse sentido. Então eu falei, vou projetar 3 pontes aqui, pensar numa grande rotatória, e funcionou. A pessoa ficava antes 2,5 minutos para o sinal abrir,
Hoje fica 15 segundos, 20 segundos, ou seja, você deu uma dinâmica gastando 10% do que investiria, não gerou impacto na região, porque o comércio funciona do mesmo jeito, e, sobretudo, não tem um impacto visual. Então, essas questões, essas soluções, elas têm que estar muito próximas. E o gestor ele tem que entender o seguinte: a obra tem que resolver, não dar, vamos dizer assim, holofotes para o gestor. É bacana. Eu sempre digo que planejamento é fundamental, né? A gente trabalha isso com os empreendedores, o planejamento estratégico, o quanto que é importante você planejar. E planejamento pressupõe você avaliar os riscos de um projeto, de um negócio, fazer orçamento, avaliar. E isso, na gestão pública, é fundamental. Um outro aspecto, Guilherme, que eu queria que você falasse, eu trabalho muito com as empresas a importância da gestão, da equipe, né? De você ter gestores e estar ali trabalhando, e você tem vários secretários, além de outros gestores. Você faz reunião, tem feito, reunião mensal, semanal. Como é que você coordena esse tanto de gente, com esse tanto de prioridade, com tanto de objetivo, que cada secretário, eu imagino, que tem esses objetivos. Nós chamamos isso de meta, de objetivo e de indicador, né? Quer dizer, como é que você vai medir o sucesso da prefeitura, de uma secretaria? Você tem que ter indicador. Qual era a nossa meta? Atingimos, não atingimos? Você tem levado isso para a gestão pública? Como você tem feito isso com seus secretários? Como é que você faz a gestão disso tudo e também dos indicadores? Eu acho muito importante você falar sobre isso na gestão pública, porque mais do que nunca, né, como você está falando, você está mexendo com um nível de recurso desse tamanho, como você falou aí, né? Então, mais do que nunca, é preciso que cada um da sua equipe saiba gerir isso. Sem dúvida. Uma coisa que eu fiz, que eu escolhi, foi os secretários que tivesse esse entendimento, que entendesse que tem que sair da zona do conforto, tem que entender e fazer e propor inovação constantemente. A inovação é uma ideia bem aplicada, né? Ideias que não têm aplicações, isso é mesmo um sonho, né? Que não tem muito sentido. Então, e outra coisa, fundamental na gestão, em qualquer coisa, é a integração entre as pastas. Igual eu falei, o sombreamento acaba consumindo muito recurso em duplicidade, né? Ou até em mais despesas desnecessárias. Então, pelo menos quinzenalmente, nós temos uma reunião gerencial com todos os secretários, onde todos os secretários coloquem tudo que foi feito no período e apresente para todo o grupo, porque eu sei tudo que está sendo feito, porque a gente conversa frequentemente, tudo passa efetivamente na mão do prefeito. Então, todas as decisões passam efetivamente por mim. Então, o que a gente faz isso periodicamente? Para as pessoas entenderem o que a outra secretaria está fazendo, onde que a outra secretaria pode participar ou intervir para potencializar aquela ação, e com isso a gente vai ampliando o trabalho das secretarias. Então, esse é um aspecto importante. Mas o que a gente cobra também é que esse assunto chegue nos níveis, vou dizer assim, operacionais. Porque uma coisa é a visão estratégica. A estratégia é fundamental. E a gente sabe que a pessoa que é estratégica muitas vezes não é operacional, e vice-versa. Então, a gente tem que estabelecer as estratégias para chegar no objetivo. E o operacional tem que entender onde que eles vão trabalhar para atingir aquele indicador. Então, a gente busca os indicadores, né? Indicadores da educação, vamos dizer assim, melhoria dos índices, vamos dizer assim, o que efetivamente está acontecendo no entorno da escola, sobre o impacto da escola, os indicadores de saúde, ou seja, por que tal região se consome mais aquele medicamento do que o outro, quais os fatores, vamos dizer assim, fatores físicos que estão intervindo nisso, porque não basta a gente tratar a dor de cabeça. A gente está pensando em saber o que está gerando essa dor de cabeça. Será que é uma falta de habitação? Será que é uma rede de esgoto que não existe naquele ponto? Então, esse é o objetivo que a gente faz, é motivar as pessoas a pensar e efetivamente não esperar que o prefeito vai resolver todos os problemas lá no ponto final. O gestor tem que, eu sempre motivo, vá lá na escola,
converse com as pessoas, vai na unidade de saúde, converse com o gerente, saiba o que efetivamente está acontecendo lá, para retornar e falar assim, olha, vamos repensar essa ação, vamos integrar melhor. Então, isso é fundamental. As pessoas têm que sair mais do gabinete. Eu, periodicamente, quase todo dia, eu saio cedo para olhar a obra, né? E quando eu passo para olhar uma obra, geralmente eu passo na unidade de saúde, eu entro na escola para conversar com as pessoas que estão lá. Sabemos que hoje, cada vez mais, o serviço público ele é muito pressionado, as pessoas pressionam muito os profissionais da educação, os profissionais da saúde, porque a gente acaba transferindo para as pessoas que cuidam da cidade todas as minhas frustrações ou as minhas inseguranças. Então, muitas vezes, a família tem que participar mais da vida da escola e o gestor tem que ir lá para saber, olha, como é que está a pressão aqui, o que a gente pode melhorar e, sobretudo, melhorar as condições de trabalho. Então, essa pressão muito grande, né? A gente sabe que chega na UPA lá, o filho doente, claro que os pais ficam emocionados e acaba pressionando muito os enfermeiros, os médicos, os técnicos de enfermagem, que precisam estar fortes e, sobretudo, protegidos nesse sentido. Então, é fundamental. E, sobretudo, nós entendemos que qualquer região desenvolve por 3 fatores. Primeiro, oportunidades. Quando você tem oportunidade, as pessoas chegam para desenvolver. Então, por que eu procuro uma cidade grande? Porque tem mais oportunidade. Por que as pessoas vêm para Montes Claros? Porque tem mais oportunidades. Então, o que atrai as pessoas são oportunidades. Mas o que faz as oportunidades acontecerem? O relacionamento, as conexões entre as pessoas. Então, a convivência. Então, quando as pessoas começam a conviver, por isso que eu estou construindo muitas praças, porque eu quero tirar a pessoa do celular. Então, quando a gente termina uma praça, a gente está fazendo praças que conseguem ser praças que ocorrem eventos grandes, igual Alterosa, igual Monte Sião, as famílias começam a se encontrar. Ao se encontrar, eles começam a falar das oportunidades que eles encontraram e essas pessoas vão tendo mais condição de ter um desenvolvimento melhor. E o terceiro aspecto é a proteção. E a proteção tem a ver com a conversa com o vizinho, a conversa na praça, os filhos estar junto das outras famílias, a segurança efetivamente, que é a polícia, as câmeras. Então, esses 3 aspectos que desenvolvem. Então, a gente tem que incentivar esses 3 aspectos. As oportunidades, os relacionamentos e, sobretudo, a proteção. Com isso, se a gente pensar que a cidade ela desenvolve nesse sentido, a gente tem uma melhor estratégia para desenvolver a cidade. Então, são aspectos fundamentais. Por exemplo, você que convive muito com a dor de uma mulher, ou ela sofre de violência, o que for. Na medida em que eu faço uma praça, as mães se encontram, os filhos se encontram, e eles convivem naquele ambiente, ela tem a oportunidade de dar sinais do que ela está sendo violentada, do que ela está sendo agredida. O filho pode comentar, porque hoje no celular ninguém fala nada, todo mundo fica longe do outro. Então essa é a nossa percepção é que a gente precisa mais reunir as pessoas. E para reunir as pessoas a gente tem que ter estratégias. Então, desde o segundo mandato do prefeito Humberto Souto, que a gente, como eu fiquei na área de serviços urbanos um bom tempo, o que eu percebi? Que as comunidades não tinham praça. Faziam um conjunto habitacional com 1.500 casas, não tinha uma praça sequer. As pessoas não se encontravam, e as pessoas não se encontram, elas não falam uma com a outra. Então, comecei pelo Monte Sião e estou construindo em todos os lugares praças muito grandes, que já tem feiras que aproveitam a produção local, a agricultura familiar, um artesanato. Com isso a gente vai criando uma ambiência e, sobretudo, um pertencimento, Gregório. Uma coisa que a gente percebe em Montes Claros, a falta do pertencimento. A gente termina uma academia ao ar livre, no dia seguinte já está toda quebrada, porque não tem o pertencimento. E as pessoas têm que lembrar que aquilo não é da prefeitura, aquilo é deles, é dinheiro deles que foi empregado lá. Então a gente só cria isso quando a gente dá esse ambiente. Não, perfeito. Prefeito, a gente tem visto Montes Claros crescer, se desenvolver, né? Cada vez mais temos virado um polo farmacêutico, temos crescido. Queria que você falasse um pouco disso. Lógico, aí tem uma parceria aí com a FIENG, com a ACI, com o CDL, né? Com todas as entidades que estão voltadas aí ao desenvolvimento de Montes Claros. Como é que você tem visto isso e o que vocês têm feito efetivamente, né,
para que Montes Claros se estruture para isso, que a gente fala que atrás de grandes empresas, dessa nova industrialização, é preciso ter uma infraestrutura. E a gente fala de um aeroporto melhor, né, de vias, de ônibus e por aí vai, tantas coisas. Né? Eu sei que você criou 2 novas secretarias ou pegou uma secretaria, né, e se transformou em 2. Queria que você comentasse esses pontos, né? E se tem coisa nova chegando em Montes Claros, vocês já estão trabalhando nesse sentido, né? Não sei se você pode falar ou não pode, né? Normalmente essas coisas não pode falar, mas pode dizer se tem, né? Então eu queria que você comentasse sobre isso, que eu acho muito importante para o empreendedor. Eu tenho dito isso onde que eu vou, às vezes, né, eu atuo em outra cidade, mas eu sempre tenho dito para os empreendedores que me perguntam em Montes Claros, eu digo, cara, Montes Claros é outra cidade, né? O desenvolvimento, a perspectiva, vocês vão ouvir falar muito de Montes Claros, dessas cidades médias que têm crescido e se estruturado muito, né? Então eu queria que você comentasse isso para a gente. Então, Gregório, é uma coisa muito importante. A gente tem um diálogo muito constante com a CI, com a CDL, com todas a FIENG, com todas as representações classistas, né? Com representações dos trabalhadores também, que são fundamentais, a própria sociedade rural, o agronegócio, ele está presente cada vez mais forte na nossa região. Nós temos conversado muito para a gente aproximar e, sobretudo, para entender o papel de cada setor da economia no sentido de motivar, independente que eu seja beneficiado diretamente, mas eu tenho que ser beneficiado indiretamente. E eu tenho provocado as pessoas para falar assim, qual que é o plano de vocês? O que vocês acham importante? O que a prefeitura pode colaborar como agente de uma cidade hoje com a representatividade muito forte, uma cidade que ela tem um capital político forte, no sentido que nós temos mais de 300 mil eleitores, isso é um capital político. Então as pessoas olham Montes Claros como um grande capital político. É a 5ª cidade em população de Minas Gerais, ela não é pouca coisa, é muita coisa. E aqui reverbera por todo o norte de Minas. Então é lógico que um pedido do prefeito de Montes Claros, independente se for Guilherme, se for Humberto, se for João, se for Maria, se for Antônio, ele é forte. Então eu sempre falo, qual que é a demanda? Mas nos procure na demanda e tenha disponibilidade para discutir isso. Então, por exemplo, a gente roda o tempo todo buscando, levando o nome de Montes Claros e intercedendo para trazer indústrias. A gente não tem problema nenhum com relação à atividade industrial, porque muitas vezes as pessoas ficam temerosas, ficam tímidas para falar assim, não, eu quero indústria, eu quero atividade, o que a gente pode ajudar, né? Olha, tem uma indústria querendo vir para cá, vamos lá, vou chamar o pessoal. Qual que é a dificuldade? O que dentro da legislação pode ter incentivos? Onde que eu posso procurar o Invest Minas, eu posso procurar diretamente o governador Zema, o Matheus Simões, e falar, olha, tem uma perspectiva, vamos na Sudene, vamos onde que for, vamos no governo federal, nós temos interlocução com todos os setores. Porque o gestor público, ele, embora seja eleito por um partido, mas ele representa toda uma sociedade. Na medida que você é eleito, você já não tem, olha, eu vou, só o meu grupo. Não tem isso. Nós temos que ter a representatividade. O presidente chega aqui, nós o recebemos muito bem. O governador chega aqui, nós o recebemos muito bem. Embora seja do espectro, né, ao lado do governador. Então, assim, mas entender que ali é a representatividade política do município. Então, uma grande demanda, por exemplo, nós sabemos, né, a própria antiga indústria veterinária foi adquirida, já estão sendo feitas adaptações para em janeiro começar a funcionar, né? Que é uma indústria veterinária também que vai ocupar aquele lugar. Já tem uma nova indústria farmacêutica, já adquiriu um novo terreno, mas a gente está aguardando o sigilo nesse aspecto, porque tem outras cidades que buscam isso. Enquanto não tiver o martelo batido, né? Tivemos recentemente uma reunião em Brasília com as principais indústrias farmacêuticas do país, levando o nome de Montes Claros, demonstrando a força de Montes Claros, para, de fato, trazer mais indústrias para cá. Estamos buscando as indústrias satélites que possam ter uma lavanderia aqui, porque as roupas, por exemplo, as indústrias aqui, você sabe muito bem, né? Lavam a roupa lá no Rio Grande do Sul, lá em São Paulo. Então a gente tem que trazer para cá. Então, seja essa busca efetiva, mas nós temos um problema, a falta de planejamento anterior. Nós não temos um distrito industrial fora aquele. Não se pensou nisso. A gente tem buscado uma resolução entre a CODENGE e o Ministério Público para
para habilitar vários terrenos naquela região. Então, nós temos buscado, por exemplo, através de uma conversa que eu tive com a Receita Federal há um tempo, estive em Brasília para discutir o Porto Seco, fui muito bem recebido pelo secretário nacional da Receita Federal, falou, não, Guilherme, pode continuar, nós temos interesse. Com as tecnologias é muito mais fácil de montar uma estação aduaneira, né, tem muito mais facilitado e o governo federal tem esse interesse. Então nós temos que aproveitar o interesse atual da Secretaria de Receita Federal. Nós temos um grande superintendente, um grande delegado aqui que é o Felipe, o Andrei, que era um grande delegado, agora está em Brasília, pode nos ajudar através da estrutura. O superintendente de Belo Horizonte abraçou essa causa, mas nós precisamos que os empresários estejam juntos, sem vaidades. Esse é um projeto da sociedade, não é um projeto do prefeito, de tal, B, C, não é da sociedade. Então, se a gente conseguir o Porto Seco, e fizer com que por exemplo, as frutas do Jaíba, o Jaíba é muito importante para a gente, então desenvolver a região é muito importante, vem aqui, desembaraçem aqui, ou outro produto qualquer, desembaraçem em Montes Claros, a gente vai atrair empresas de tioflotone para vir para cá, não sei para onde, de Brasília vir para cá, desembaraçar em Montes Claros e seguir. Então, e Montes Claros, e buscando também, Gregório, é fundamental, apoio para a gente melhorar a nossa logística. Ficamos muito no pé da NTT para não desmembrar o eixo Minas-Bahia da linha férrea, que estava em risco, porque ela não é lucrativa, não tem lucratividade para a empresa concessionária. Então a gente precisa dar condições para ser lucrativa. Nós precisamos que essa empresa que renovou a concessão melhore a característica do trilho, um trilho mais alto para aumentar a velocidade, uma bitola mais larga para melhorar a estabilidade e estimular as pessoas a um frete mais barato para que toda a estrutura ferroviária, nós sabemos, e você é inteligente e da área empresarial sabe que o sistema ferroviário é o mais importante do mundo. A China, ela implanta uma ferrovia por mês, né? E nós aqui quanto tempo? Né? Além do mais, evoluímos pouco nesse sentido. Brigando para melhorar a duplicação da 251, era 27 quilômetros. Depois a vinda do presidente aqui já transformou em 47. Agora nós estamos buscando aumentar para 60, 70, para que todas aquelas linhas mais perigosas de Francisco Sá e de Salinas melhore. Tivemos agora com o governo do estado, eles estão pegando a concessão da 367, vai duplicá-la, vai melhorar a 367, 365 até o Triângulo. Estamos incentivando o governo a concluir asfaltamento de Itacambira até 367, fazendo um corredor leste. É uma estrada ainda sem projeto, mas se fizer uma ponte, fizer cerca de 70 quilômetros, Montes Claros terá outra logística, da mesma forma a ponte que vai ligar a Brasília mais rápido. Então, Montes Claros será o maior polo logístico do país, mas precisamos efetivamente concluir esse aspecto da multimodal e, sobretudo, identificar empreendedores para vir aqui investir. Então, essa é a minha missão. A missão é essa motivação. O aeroporto, alguma notícia? Como é que está? O que você pode nos falar sobre o nosso aeroporto? Bom, essa concessão desses 11 aeroportos, incluído Montes Claros, ajudou muito, porque a empresa é muito forte, né? A AENA é a segunda ou a primeira maior empresa do modal aeroviário do mundo. Ela já está ampliando a área de passageiros, né? Ou seja, vai ficar muito maior. E com isso, a perspectiva efetiva de ter mais voos. Com essas indústrias chegando aqui, vai ter uma demanda maior. Nós precisamos ter uma política de tarifas menores, né? Porque é muito alto. Mas, sobretudo, a possibilidade de um porto seco passa efetivamente pela AENA, porque ela vai ganhar muito com isso. Então, nós sabemos que hoje nós temos uma empresa que quer melhorar a sua capacidade, que, afinal de contas, ela adquiriu 11 aeroportos, desde aeroportos como Congonhas, que é um aeroporto grande, até aeroportos menores, né, de cidades do interior do norte, ou da capital do norte, que são cidades menores, e vários aeroportos do nordeste. Então, com certeza, ela quer efetivamente o aumento do número de passageiros, e com isso ela vai estar junto com a gente nesse processo. Então, a gente percebe uma vontade delas de realmente o investimento retorne, e para o investimento retornar é passageiro, e passageiro é demanda, e demanda tem a ver com trazer mais oportunidades. E lembrar uma coisa que nós não falamos aqui, é fortalecer o nosso turismo.
Gromogol, Peruaçu, Lapa Grande, né? Tem um tempo que a gente está discutindo com o governo asfaltar até Lapa Grande. A prefeitura fez sua parte, o governo do estado, a gente identificou um recurso lá que é dos parques, né, relacionados às minerações, que estão lá, está parado há quase 5 anos no governo do estado, e o projeto já está pronto e demora muito. Então, o turismo é um grande negócio. Os Sabores dos Gerais, que é um projeto que a gente criou, que agora a Prefeitura de Montes Claros enviou a Sara e todos os produtos para a maior feira de alimentação do mundo, que foi a Expo Alimento do Peru. Teve um grande sucesso. Levou o baru, o jatobá, o pequi, o mel, levou tudo isso para lá. Então, foi um sucesso muito grande da Sara, que com isso, se a gente tiver uma gastronomia bacana, um turismo legal, a gente vai ter um público diferente. Quem vem para o Peruaçu, Gregório, passa por Montes Claros. Então, quando a gente divulga Peruaçu em Januária, mas Peruaçu é em Januária, não é em Montes Claros. Mas a porta de entrada é Montes Claros. Então, a gente tem que ter essa visão estratégica nesse sentido. Não, bacana aí, são locais maravilhosos, principalmente Gromogol, né, onde eu morei até os 10 anos, nasci, terra maravilhosa. Gente, tá muito bacana esse papo, e aí eu queria caminhar, a gente já indo para o final, mas eu queria te perguntar o que um empreendedor, tanto aquele que está em Montes Claros, pode esperar dessa gestão, né, desses anos de gestão seu, e aquele que está vindo para cá, que eventualmente pode até estar nos escutando em algum lugar, que o nosso pódio hoje chega a Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, né? A gente tem público aí também. Então eu queria que você me falasse para os dois públicos, né? O que a administração pode dizer, olha, estamos trabalhando nesse sentido para o empreendedor que já está em Montes Claros, para o comerciante, para o prestador de serviço, para a pequena, média ou grande empresa, e para aqueles que eventualmente estejam nos escutando e pode falar, opa, tem interesse em ir para Montes Claros. Então eu queria que você nos falasse para os dois públicos quais são as suas perspectivas, ações, o que você quer deixar para esse público. O mais importante sobretudo, é falar que Montes Claros hoje é uma cidade muito boa para se viver e para trabalhar. Então, o que a prefeitura quer fazer? Melhorar cada vez mais, fazer novos corredores de tráfego, investir muito agora, né, de uma forma inovadora, no transporte coletivo. Nós estamos adquirindo 60 ônibus elétricos, a prefeitura está assumindo isso aí. Com isso, o trabalhador vai chegar no seu trabalho de uma forma mais segura, mais confortável e mais rápida. E, principalmente, nós vamos reduzir a burocracia. Essa é um compromisso diário que a gente tem, uma conversa diária, para que as pessoas tenham fé que, chegando aqui, aquele plano ela vai ser efetivada mais rápido. Sabemos que isso passa por uma discussão com a sociedade, com a Câmara Municipal, e principalmente para dizer que agilizar não é facilitar. Facilitar é outra coisa, agilizar é que os processos sejam mais rápidos e, sobretudo, os empreendedores daqui podem saber que nós temos a população mais trabalhadora que a gente poderia ter. Um povo trabalhador, né? E, sobretudo, um povo acolhedor. Conversando com um dos proprietários dessas indústrias farmacêuticas que veio aqui, Gregório. Ele falou para mim assim, eu falei assim, olha, por que vocês vieram montar uma indústria tão grande aqui em Montes Claros? Se você tivesse diversas opções, vocês estão próximos lá do sul de Minas, uma série de coisas. Ele falou, olha, eu fui muito bem acolhido. Então, o que a prefeitura tem que ser é acolhedora. Todo mundo que chegar aqui, disposta a empreender, nós temos que estar próximo a isso. Então, a prefeitura quer ser isso e, sobretudo, uma gestão fiscal, vamos dizer assim, responsável. Porque todo mês a gente coloca na economia cerca de 50 milhões de reais em salários, diretamente. Ou seja, então, isso possibilita que toda a economia gire, e com isso há um mercado consumidor efetivo e, sobretudo, há pessoas interessadas em melhorar seu empreendimento. Mas acreditamos muito no profissionalismo. Vamos criar a escola de línguas para que todo mundo possa ter uma segunda ou terceira, falar uma segunda ou terceira língua, no sentido que a gente possa formar, independente de onde as pessoas estejam, trabalhadores para essa indústria. Então, a prefeitura quer estar próxima disso, mas para isso a gente
coloca sempre a prefeitura de portas abertas para que as pessoas possam efetivamente estar lá, apresentar demandas, propor sugestões, mas o que a gente quer é ouvir mais e saber onde a gente estiver errado, a gente quer ser criticado, a gente quer ter soluções, mas soluções que sejam aplicáveis, sobretudo coletivas, porque muitas vezes uma solução individual, ela só resolve o problema de uma pessoa e não resolve o problema da sociedade de uma forma geral. Então nós queremos uma prefeitura inteligente e inclusiva. Inteligente que ela resolva os seus problemas de uma forma mais ágil, uma forma mais econômica, uma forma racional. Mas ela tem que ser inclusiva, onde que todas essas pessoas possam ter visibilidade da prefeitura, que as pessoas possam entender que elas fazem parte do projeto e, sobretudo, que se elas quiserem efetivamente, ela vai ter condição para desenvolver. Então, isso que a gente quer e, sobretudo, Gregório, que a prefeitura não seja efetivamente o centro das atenções. O que tem que ser o centro das atenções é a população, é a atividade empreendedora. A prefeitura ela tem que ser quase que um ser invisível, porque toda vez que a prefeitura é muito visível, é que ela está gerando um problema. É igual juiz de futebol, né? Quando o juiz está muito visível no jogo, é porque ele é problema, né? É verdade, exemplificou bem. Bom, é importante, sabe, a gente ter essa comunicação muito aberta, como você tem, com a população, com o empreendedorismo, né, com o nosso público aqui do podcast. Você citou no início uma questão da importância do diálogo, né, do empreendedor, levar suas questões, e aqui, né, eu deixo aqui até a possibilidade da gente fazer aí, junto com a Câmara Municipal, uma discussão sobre empreendedorismo em Montes Claros, né? Sobre aquilo que os empreendedores podem trazer e querem levar, né? Através de uma discussão, quem sabe de um fórum ali na Câmara, sobre essas grandes discussões aí, a gente juntar aí, né, a CI com a presidente que está fazendo um trabalho maravilhoso, né? Que é a doutora Gisele, né? Temos aí a Dalton na FIENG, temos aí Batata, temos o Flávio, né, lá na Sociedade Rural e outros, né, mas também com os empreendedores sendo chamados a esse fórum, a essa discussão. Eu acho que pode ser uma possibilidade boa, né, prefeito? Sem dúvida. E contar também, Gregório, que é importante as universidades estarem no processo. Sim. Principalmente as públicas, porque a gente percebe, né, que a universidade ela se fecha muito dentro de si. O professor Wagner, o professor Dalton têm buscado tirar a universidade de dentro dos muros dela, trazer os professores mais para o ambiente da sociedade, porque não há nenhum tipo de restrição para os professores de dialogar com a sociedade do capital, a sociedade do mercado, porque, afinal de contas, quem mantém as universidades são os impostos gerados na economia. Então, o que a gente quer também, junto com isso, trazer os nossos professores que são competentes, pesquisadores, que têm extensões fundamentais para esse diálogo, para que as pessoas que formem dentro da universidade, ela tenha capacidade de, saindo, ela possa também fazer a sua transformação. Porque a pior frustração que eu tenho é quando um aluno meu que estuda lá 5 anos na engenharia civil, por exemplo, e não vai dedicar na atividade que ele estudou tanto tempo, né? E isso que é fundamental, a universidade estar mais próxima da sociedade, para que, olha, o profissional que saia de lá, ele, além do conhecimento adquirido através de todas as teorias, ele entenda que como ele pode efetivamente fazer essa transformação. Então, no tripé, a educação, a formação, ela é fundamental. E a classe empresarial, ela tem que estar mais presente nas discussões, porque se tem que fazer uma transformação, que fazer uma alteração, é importante que eles participem, porque se essa transformação, mesmo que venha do poder da atividade empresarial, sair da prefeitura, ela não é tão legítima quanto se viesse efetivamente de quem está propondo, porque a gente não tem problema nenhum de levar uma demanda para a Câmara a partir do lado empresarial, mas é melhor eles estarem presentes, afinal de contas, o Legislativo, ele trabalha junto com a sociedade, e da medida que as pressões vão acontecendo, eles vão entendendo qual que é a real necessidade. Então, a classe empresarial, ela tem que estar mais próxima da discussão, porque se omitir, ela fica fora do processo, e ficando fora do processo, a atividade produtiva ela não desenvolve, ela não desenvolvendo, a sociedade também
ela vai cada vez mais deteriorando sobre o aspecto até econômico, e com isso a cidade não tem como investir, e ao invés de ter um círculo virtuoso, há um círculo vicioso, e a cidade vai cada vez mais piorando. Passamos por fases em Montes Claros, onde a gente tinha uma grande perspectiva de desenvolvimento, e nós não aproveitamos, como na fase da Sudene anteriormente. Agora não, agora a gente tem que estar pronto para falar, olha, pegamos uma boa oportunidade, essa onda é boa de desenvolvimento, vamos surfar na onda, mas propiciando com bons barcos, com boas velas, para a gente avançar e, sobretudo, barcos grandes, onde caiba cada vez mais pessoas lá dentro, para que essas pessoas possam efetivamente fazer a transformação, Gregório. Fantástico. Nós temos uma grande dor do empresariado, uma das grandes dores e preocupações hoje no mundo empreendedor é gente, né? O que acontece? A gente percebe que uma das coisas que pode barrar o crescimento é ter gente, né? É lógico que, por um lado, ter emprego, como Montes Claros tem hoje, é importante, mas a gente tem grande dificuldade na questão do próprio emprego, sabe, prefeito? Às vezes as empresas não conseguem contratar, tem a questão da geração que está chegando, que às vezes quer tudo muito rápido, e não é só um problema de Montes Claros, é um problema do mundo, do Brasil, é um problema de Minas Gerais, e a gente entra por N empresas e N segmentos, o empresariado fala, nossa, está difícil eu contratar, nossa, está difícil essa pessoa ficar, a rotatividade está alta, nossa, não estou achando gente, né? Então, essa é uma preocupação muito grande. O que você pensa que, como gestor público, você pode contribuir nisso? Pois é, a primeira questão que a gente diz é, efetivamente, nós temos investido cada vez mais na educação. CMEs cada vez mais atrativos, mais formadores, escolas de nível fundamental, que é a capacidade da prefeitura, também motivadas a produzir uma pessoa que tem interesse em desenvolver. Da mesma forma, nós criamos um setor de emprego e renda na Secretaria de Assistência de Desenvolvimento Social e também um setor de formação na Secretaria de Aceleração Econômica, no sentido de que a gente possa identificar oportunidades e, sobretudo, fazer a formação e fazer a conexão. Nós vamos criar, né, a expectativa de a gente criar nos próximos meses ou próximas semanas, dentro do Conecta Moc, um aplicativo onde a atividade produtiva conversa com o trabalhador, onde que as pessoas estão chamando do Tinder do emprego. Ou seja, na verdade, a empresa tal precisa de uma cozinheira e do outro lado tem alguém formando, a prefeitura está formando ali cozinheiros. Então, a gente vai conectar essas pessoas, porque na verdade a gente sabe que tem muitas pessoas aí preparadas, mas não vê efetivamente essas condições. E criar a cultura da prosperidade, que isso é fundamental, motivar as pessoas. Então, motivar as pessoas entenderem que o aspecto assistencial é fundamental para o país. Sabemos que muitas pessoas não estão preparadas, não estão em condições de, muitas vezes, ocupar um cargo, qualquer que seja ele, e ela, naquele momento, ela tem que ser assistida para não degradá-la. Mas, sobretudo, a gente entender que criar uma cultura realmente do trabalho, das pessoas se sentirem valorizadas e, sobretudo, estimuladas. Essa que é a nossa dificuldade. Hoje nós estamos em pleno emprego. A prefeitura por exemplo, a iniciativa privada tem muitas indústrias hoje em construção, escolas em construção. Hoje nós temos em Montes Claros várias repúblicas de pedreiro, de carpinteiro, que vêm do Rio Grande do Norte, que vêm de Pernambuco, que vêm de Goiás, ou seja, pessoas que vêm de fora, porque aqui o mercado não está conseguindo absorver. E assim, na verdade, a gente não tem nenhum problema com as pessoas que vêm de fora, mas na verdade a gente tem que entender que essas pessoas existem aqui. Então, o que acontece muito hoje? Você falou um pouco aqui, Gregório. A construção civil é fundamental, mas o jovem não quer ser um armador mais. O jovem não quer ser carpinteiro, que é um serviço duro, um serviço pesado, né? Ficar cortando ferro, ficar dobrando ferro, ficar cortando madeira, batendo prego lá no É como pendurado. No campo, né? Ele não quer estar ali pegando pesado no campo. E você falou um negócio interessante. O campo. A prefeitura tem investido cada vez mais nas comunidades. Só esse ano eu já asfaltei umas 30 ruas nas comunidades rurais. Pipoca, Agrovila, São João da Vereda, Canto do Engenho, Mato Seco, Calhau, muita coisa. Para quê? Para essas comunidades rurais ter condição que o jovem permaneça lá. Porque a gente está vendo cada vez mais o envelhecimento das pessoas no campo.
Então, os pais, os avós permanecem lá, mas os jovens têm saído. A gente tem que estimular a sucessão no campo. E, além do mais, nós criamos um programa municipal, porque eu ficava muito chateado de perceber que a Secretaria de Agricultura de Montes Claros ela tinha um papel relevante, mas muito na parte de infraestrutura rural, com certa estrada, com certa mataburro, faz ponte, com certa ponte, tal, faz o Proágua, que era coisa fundamental. Mas qual que é a perspectiva, né? A perspectiva é manter o campo cada vez mais forte. Então eu criei o programa de extensão rural municipal, onde que a gente, junto com a FMG, junto com a Unimontes, junto com a EPAMIG, junto com a Emater, junto com o IMA, junto com a sociedade rural, ou seja, a gente está criando um grupo gestor para que a gente efetivamente possa contribuir com a sucessão no campo. Então a extensão é colocar profissionais para formar, levar o estudante de engenharia agronômica, de veterinária, de zootecnia para o campo, para eles perceberem o que eles podem ajudar. Amanhã eles vão estar formados, o que eles vão estar lá trabalhando junto com o produtor rural. Agora recebemos agora kit de inseminação para o gado, caixas de apicultura, e compramos 14 tratores para o trabalho, para a gente estimular o trabalhador a ir para o campo. Ou seja, o filho de um produtor rural, hoje ele vem para a cidade muitas vezes, ele vai fazer a atividade mais confortável da cidade, que efetivamente ele poderia estar no campo, produzindo muito mais, ganhando muito mais, sendo um empreendedor, fazendo um produto e, sobretudo, integrando com os sabores dos Gerais. A gente quer estimular com esses asfaltos todos que nós fizemos para Santa Rosa, para Miralta, a gente quer, por exemplo, que Miralta se tornasse um lugar gastronômico. Lá tem um monte de casinha lá, bonitinha, antiga, que poderia virar um restaurante, onde o ciclista que vai passar lá tem um Wi-Fi, ele para, toma um café, come um requeijão, come um queijo, tal. E aquela cultura do desenvolvimento. Para você ter uma ideia, Gregório, Santa Rosa, a gente estava decaindo muito. Depois nós fizemos um asfalto, não concluímos ainda que faltava uma licença ambiental, faltam 300 metros. Eles fizeram uma feira lá. Eles fizeram uma feira mesmo. Um dia eu cheguei lá no sábado à noite, tinha 1.000 pessoas lá, tinha 200, 300 carros. Então, uma coisa espontânea. Miralta já tem uma feira muito importante. Ou seja, o dinheiro fica na comunidade, desenvolve. E o bom é que lá em Santa Rosa tem um restaurante lá que a gente sempre ia lá quando tinha algum evento lá, inauguração de alguma coisa. Aí tive lá essa semana, há cerca de 3 meses atrás, estava comendo um frango lá. Aí ele falou: Guilherme, estou construindo 2 apartamentos aqui, com todo o conforto, porque tem gente que já vem passar o final de semana aqui em Santa Rosa de Lima. Então é isso que a gente quer, esse desenvolvimento espontâneo, que as pessoas da comunidade começam a desenvolver e com isso encontrem mais oportunidades. Quantos ciclistas nós temos em Montes Claros? Quantas pessoas que andam de bicicleta no final de semana? Esse pessoal é o pessoal já resolvido, que gosta de parar no lugar, comer tomar uma garapa, comer um pastel, né, um caldo de cana, não sei o quê. E com isso você desenvolve ali, vai criando uma cultura, daqui a pouco ele faz um frango. Ou seja, distribuir renda, dar prosperidade, motivar. A motivação é feita dessa forma, Gregório. É isso que a gente acredita. Que bacana, prefeito. É excelente, né? Uma entrevista maravilhosa, né, gente? Assim, vai trazendo para a gente uma visão do gestor público e, especificamente, né, aquilo que a prefeitura e o prefeito Guilherme têm pensado, né, sobre nossa cidade e o desenvolvimento. Eu quero te agradecer e dizer, quero te dar de presente essa caneca. Essa caneca é a caneca do Greg, não tinha do Jô? Então essa é do Greg, que é o nosso mascote, né? Feita aí pelo nosso amigo Márcio Leite, a caneca do pódio, então é sua. E te dar de presente esse pequeno troféu, apenas de lembrança, é uma lembrança para ir com o seu nome, porque você é uma pessoa do pódio, né? A prefeitura, né, hoje de Montes Claros né, está no pódio, né? Estar no pódio é dizer, olha, estamos fazendo aquilo que precisamos fazer, de maneira ética, de maneira justa, de maneira correta e com empreendedorismo, né? Então, também quero deixar essa lembrança aí, o troféu, e deixar a palavra aberta para você e dizer que é uma alegria muito grande poder, né, fazer esse bate-papo tão especial contigo. E queria deixar a última pergunta junto com a sua mensagem: qual é o seu legado? Pois é, primeiro é agradecer o Gregório, e agradecendo, a gente quer agradecer não só por essa oportunidade de estar aqui no pódio, mas o trabalho do seu Gregório. Eu acho que quando a gente faz a nossa atividade rotineira, do trabalho,
do profissionalismo e ainda se dispõe a montar um grande projeto, como a Casa Rosa Mística, né, que atende pessoas vulneráveis, que se não fosse você, estaria aí degradando, né, é fundamental. E nós, cidadãos, né, e a sociedade, ela tem que estar mais próxima desses projetos. Isso é fundamental, porque muitas vezes a gente reclama, e o que a gente de fato está fazendo extra, né? O que a gente está fazendo fora da nossa zona do conforto para nos motivar a fazer isso? Eu acho que o grande legado é esse, sabe? O grande legado que você está fazendo, além do trabalho do dia a dia, que é fundamental. E qual que é, talvez, o que eu penso de um legado efetivo? É a gente fazer a transformação, é deixar uma Montes Claros cada vez mais independente, cada vez mais autônoma, uma Montes Claros cada vez mais responsável, compromissada, e da população entender do pertencimento. A cidade não é do prefeito, a cidade não é do vereador, a cidade não é do secretário e nem dos servidores públicos. A cidade é da população. E efetivamente o que a gente quer demonstrar é que na passagem que a gente tiver no poder público ou na frente da prefeitura, é dizer que, olha, nós queremos mostrar que isso aqui a gente está ocupando, essa zeladoria, buscar essas questões, mas o que a gente acha fundamental é construir o Montes Claros cada vez mais inteligente, né, nesse sentido. Então, isso é que a gente percebe. É lógico que as obras físicas ficam por aí, o concreto, o aço, né, toda a estrutura fica por aí. Mas as pessoas que estão aqui, elas têm que perceber que essa cidade é muito boa, é uma cidade que tem um potencial enorme, basta efetivamente a gente acreditar nisso. O eu acredito foi fundamental para muita coisa, né? E eu acho que a população ela tem que estar, independente da torcida que ela tem, que ela fazer. Eu acredito na nossa cidade, porque uma cidade que surgiu do acaso aqui no norte de Minas, se transformar na quinta maior de Minas, no maior polo farmacêutico, ou seja, não é por acaso efetivamente, é graças a Deus, a ele devemos tudo isso que a gente tem, mas sobretudo o potencial dessa população. Então o que a gente quer mostrar é isso, que a gente comum, pessoa normal, do dia a dia, ela pode chegar em um lugar que quiser e fazer a transformação. É isso que eu espero deixar para a população, que a gente pode continuar aí andando pela cidade, fazendo as coisas e ao mesmo tempo fazendo com que essa nossa cidade seja cada vez melhor, né? Agradeço muito essa oportunidade e continue nesse propósito, Gregório, formando empresários, formando empreendedores, desenvolvendo empreendedores, mas sobretudo incentivando o cidadão a fazer um pouco a mais para que os nossos irmãos tenham melhores condições e que a gente, de fato, tire essas pessoas dessa vulnerabilidade e traga para o desenvolvimento que a gente quer. Maravilha, nós que agradecemos. E o prefeito fala da Casa de Acolhimento Rosa Mística, que acolhe mulheres, situação de rua, crianças, que recentemente fez 5 anos, e acolhemos, nesses 5 anos, mais de 200 mulheres, algumas delas já mudaram de vida. Então esse é o nosso objetivo, o nosso projeto, e aproveitar para agradecer pelo apoio, né, da prefeitura, que recentemente direcionou um recurso também para a casa, né, nesse ano de 2025. Claro que esperamos mais para 2026, né, gente? Eu sei que são várias demandas, como ele disse, mas o fato de ter iniciado esse apoio financeiro à nossa casa, e não só financeiro, mas esse próprio acolhimento do nosso projeto, mas também acreditamos que outros projetos, né, virão nesse sentido, como a comunidade terapêutica que a gente quer montar, que seria a primeira feminina em Montes Claros. E agradecer a todos os empreendedores que nos ouvem, nos assistem aqui no pódio, nesses episódios, né, que temos feito aí. Eu digo que é um MBA prático, que isso é a história e os pilares de sucesso das empresas e agora da gestão pública. E a gente agradece muito, agradeço o apoio do Javali, que é nosso parceiro aqui, que fazemos juntos, né, esse pódio, o apoio aí sempre do Hospital de Olhos, Norte de Minas, através ali com o Dr. Vertman, que está sempre nos apoiando aqui, né, nossa gratidão, tá? Muitíssimo obrigado, prefeito, desejamos aí uma gestão, né, uma caminhada, uma jornada cada vez mais frutífera de desenvolvimento, de crescimento, de ética e seriedade, como vocês têm feito, né, e a população está aí junto para caminhar junto com vocês, né, porque somos um só, afinal de contas somos Montes Claros. Então quero deixar meu grande abraço a você que está sempre aqui no pódio, porque aqui você sabe, você está sempre no pódio.